Olá, olá, queridos, graça e paz. E aí, como é que está a sua semana? Nós estamos aqui no nosso outro compromisso semanal. Nós estamos aí na quarta ministração sobre a casa de Adão, um lugar protegido, ok? Estamos falando sobre esse lar tão conturbado, né? Um jardim protegido que se tornou desprotegido. Falei na primeira ministração, nós falamos sobre o princípio da identidade, depois sobre o princípio da autoridade, depois falei sobre o princípio do compromisso, e hoje nós estaremos falando sobre o nosso quarto princípio, tá? E eu quero que você esteja hoje muito atento, porque o negócio está muito bom. Chama aí quem você puder chamar, já vai colocando aí seu material de anotação, seu caderno, tá? Eu tinha prometido ontem que estaria falando hoje sobre o princípio do limite, mas não sem antes pedir a você que se inscreva no meu canal, tá? É importante para mim que você esteja aqui assistindo comigo, mas se inscrever e trazer mais gente para seguir a gente, para mim é importante. Dê aí o seu like para que haja entendimento no YouTube que é relevante, é importante esse trabalho. Pega esse aviãozinho aí, clica nele para enviar para o maior número possível de pessoas, tá? Isso também para mim é importante. Seu comentário, sabe? O que tá bom, o que não tá bom, o que pode mudar. Estamos aqui nesse trabalho, eu estou convidando você para ser participante desse ministério que Deus tem confiado a nós, que é o ministério de pregar a palavra do Senhor. Tá? Caso você queira algum dos meus materiais, clica aqui no link. Ah, tem aqui essa descrição, dá uma clicada aí para você conhecer um pouco mais dos nossos materiais, além dos livros que você está vendo aqui atrás, que são livros da nossa autoria, e eu quero que você esteja também nos ajudando nesse processo de divulgação da palavra, porque afinal de contas é uma maneira muito saudável e estratégica de você alcançar pessoas que talvez não estejam com você na mesma igreja ou não queira ir, ou quem sabe você também não pertence nem a nenhuma igreja, mas essa é uma maneira da palavra pregada na igreja chegar até você, porque estamos falando aqui da palavra do Senhor, ok? Então, caderno na mão, caneta da mesma forma, Bíblia aberta, e eu quero estudar com você, mas eu quero ler com você capítulo 2, versículo de número 16 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok? Eu quero orar com você, para que Deus abra o nosso entendimento, para que Deus cele as suas instruções, e nós saímos daqui trabalhados, tratados pelo poder dessa palavra. Vamos orar? Pai bendito, nós entregamos nas mãos do Senhor o nosso entendimento, a nossa palavra, Senhor Deus, precisa ser inspirada pela Tua voz. Senhor, as nossas atitudes precisam ser todas elas redesenhadas pelo poder da Tua palavra. Ajuda-nos neste instante a compartilharmos os segredos da Tua palavra, as revelações que vêm dos céus, para que a nossa casa se torne uma casa protegida. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, nesta ministração, e a nossa intenção, Senhor Deus, é que muito mais do que uma palavra ouvida, nesta quarta ministração, de fato, nós possamos ver a Tua mão se movendo sobre o nosso jardim, a fim de fazer um lugar protegido, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, nós vimos na primeira ministração que, para que a casa se torne um lugar protegido, tem que haver identidade. Depois, tem que haver autoridade. Depois, tem que haver compromisso. E depois, o assunto de hoje, tem que haver limites. Gente, limite sempre será uma cerca divina, tá? A fim de não nos permitir ultrapassar aquilo que irá nos destruir. Graças a Deus por termos limites designados por Deus. Não existe, queridos,
nada que não tenha limites, e Deus sabe exatamente o limite que deve ser feito. Deixa eu te dar um exemplo aqui muito claro. Deixa eu te mostrar isso aqui. Todo mundo sabe o que é isso aqui. Isso aqui é um globo terrestre. Perceba um detalhe. Perceba como ele está inclinado. Ele não está assim, ó. Ó, vou pegar aqui a África aqui, ó. Ele não está assim. É África? É África. Eu acho que é. Então, veja bem. Não está. Ele está assim. Esse é o certo. Porque essa inclinação é proposital. Porque caso a terra fizesse isso, o mar invadiria a terra. E a Bíblia diz no livro de Jó que Deus pôs limites ao mar e disse a ele: até aqui tu virás com as tuas ondas empoladas e daqui tu não passarás. Se Deus deu limites a seres inanimados como o mar, como dele não nos daria limites? E uma casa invadida é uma casa cujas cercas foram derrubadas. Uma casa onde não existe mais limites nas emoções, porque as emoções se tornaram desgovernadas. Não existe mais limite nas palavras, porque se fala o que se quer, o que se pensa. Há pessoas que estão confundindo falta de domínio próprio com sinceridade, falta de educação com sinceridade. Ah, eu sou sincero, eu falo mesmo. Não, isso nem sempre é sinceridade. Isso pode ser falta de educação ou pode ser falta de domínio próprio, de autodomínio, de autogoverno. Porque quero te garantir uma coisa, não existe liberdade sem limite. Toda liberdade ela é restrita. Eu não tenho uma liberdade de fazer o que eu quero na vida. Se eu fizer o que eu quiser da minha vida, eu não apenas a prejudicarei, mas eu prejudicarei os meus pares, aqueles que orbitam na coexistência da minha humanidade. Então a gente precisa entender que sem limites, sabe, não dá para se viver de forma feliz, porque limites sempre fizeram parte da existência humana. Sabe? Quando eu falei da identidade, da autoridade, do compromisso, você vai perceber que o homem também recebe limites. Por quê? No versículo 16 ele fala: de todas as árvores você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A questão, querido, não está especificamente, ou melhor, exclusivamente na árvore, mas numa pedagogia de Deus para nos ensinar que existem limites necessários à nossa vida. Eu vou retomar algumas coisas que eu falei nos vídeos anteriores. Se você quiser saber um pouco mais, volte lá e veja. Mas eu quero que você aprenda que existem 3 grandes benefícios dos limites. Os limites que Deus estabelece, Ele vai nos dar 3 grandes limites. Pegue já aí de novo o seu material de anotação, eu já estou com o meu aqui. Tá bom? Para a gente começar a anotar. Estamos aqui nesse estudo para tornar a nossa casa um jardim protegido. Então, anote aí 3 benefícios dos limites. Ok? Como já afirmei, reafirmo. Toda a humanidade, em toda a história, trajetória da humanidade, sempre houve, queridos, limites. E eles dão ao homem 3 grandes benefícios. Quais são eles? Número 1, anote aí, como primeiro grande benefício dos limites que Deus nos dá, não nos esquecendo que quando você não tem limite nas suas emoções, não tem limite nas suas palavras, não tem limite nos seus sentimentos, não tem limite nas suas vontades, pode acreditar que a sua casa se tornou numa casa invadida e se não foi, está prestes a ser. Porque limites são cercas. Limites são cercas, queridos. E cercas, elas impedem a entrada de coisas nocivas, como ao mesmo tempo impedem a saída de valores inegociáveis. Anote isso. Cercas que Deus estabelece, elas impedem a entrada de coisas nocivas, ao mesmo tempo que impedem a saída de valores inegociáveis. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo de número 25, que como cidade derrubada que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Nós somos pessoas que acabamos sendo invadidos por uma série de questões porque nós não soubemos ter limites. Por isso que a Bíblia fala, eu vou ler para você no livro de Provérbios, capítulo de número 25, ok? Eu acho que vai ficar
mais pautado o que eu estou falando. Provérbios 25, versículo de número 28. Como cidade derribada que não tem muros, é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, muros, cercas são limites, impedem a entrada de coisas nocivas, evitam a saída de valores inegociáveis. Sua casa tem sido uma casa com limites, seus filhos têm limites, suas emoções têm limites, suas palavras têm limites. Se a sua casa está desse jeito, parabéns. Se não está, que bom que você está aqui comigo, no nome de Jesus. Anotaram aí? Bom, voltando ao assunto dos 3 benefícios dos limites. Primeiro benefício, anote, conservação. Ok? Primeiro grande benefício, conservação. Coloca um sinalzinho de igual aí, de conservação, que é igual, ok? A manter em condições. Manter em condições, ok? Quando existem cercas, limites, quando a voz de Deus diz assim, faça isso aqui, não faça isso aqui. Limites nunca são para demarcar territórios, para diminuir quem está dentro dele. Limites, ao mesmo tempo que fala até onde posso ir dentro de um limite mínimo, ao mesmo tempo ele me revela o limite máximo. Quando eu tenho limites, eu posso descobrir quando eu estou aquém do que eu deveria e quando eu estou além do que eu deveria. Então não coloque limites como uma coisa que acabou, está limitado. Não, limites é isso. Quem sabe você hoje está dentro da sua casa, vivendo para além das cercas, além dos limites, mas quem sabe? Porque você ainda não estudou o princípio da identidade. Lembra da autoimagem que a gente estudou lá no primeiro princípio? Na primeira aula, dá uma olhadinha lá, você vai ver que pode ser que você tenha uma baixa estima, uma baixa autoestima, melhor dizendo, uma autoestima baixa. Você pode estar também vivendo para aquém e não além dos seus limites. Talvez você possa dar um pouco mais de você. E Deus disse o seguinte, quando Ele colocou o limite no homem, olha que coisa linda, Ele falou, de todas as árvores você poderá comer, menos dessa. Olha o que o texto está dizendo. Você pode comer de todas essas árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele estava dizendo o seguinte, quando ele coloca o homem, ele está dando ao homem essa condição. Deixa eu pegar meu apontamento aqui para ficar melhor para a gente entender. Quer ver? Ele diz assim, olha, vamos lá. No versículo de número 16, olha bem, olha que coisa linda. Ele diz assim, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comereis livremente. Está liberado, Adão. Como de todas elas. Agora, olha a prova que toda liberdade, ela é limitada. Ele disse no versículo 17, coma de todas as árvores, no 16, mas no 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. Ou seja, você é livre para comer de todas as árvores, Adão, menos dessa. Ou seja, a liberdade é limitada. Deus não estava dando a ele uma limitação no sentido de apequená-lo, mas entender que ele não deveria usar de uma astúcia trocando-a pela inteligência, porque Adão jogou fora todo um pomar por causa de uma árvore. As nossas escolhas, queridos, são resultados das nossas interpretações. As pessoas dizem que a nossa vida é formada de escolhas, eu concordo, porém eu vou dizer que as nossas escolhas são subproduto das nossas más interpretações ou das nossas boas interpretações. Por isso que o diabo, antes de levar a mulher a escolher, o homem a escolher a árvore no lugar de todo o jardim, primeiro trabalhou com a sua competência de interpretar o que Deus havia falado. Quais são as interpretações que vocês têm? Talvez você esteja entendendo que limitar
a sua palavra, não falar tanto quanto você deveria, até porque a Bíblia diz em Provérbios 13 que no muito falar não falta transgressão. Talvez você ache uma violência ao teu direito de falar. Não, talvez Deus esteja mostrando o quanto você é competente e inteligente para não trocar um pomar por apenas uma árvore, para não negociar todas as árvores de jardim por causa de uma única que fez com que você perdesse todas. Então, nós perdemos muitas coisas porque nós não sabemos respeitar limites. Deus quer colocar cerca nas nossas palavras. Deus quer colocar cercas nos nossos sentimentos. Deus quer colocar cercas nos nossos pensamentos. Deus quer colocar cercas nos nossos impulsos, dizendo, faça disso tudo o que você quiser, mas isso eu não quero que você faça. E eu preciso entender que Deus, ele é salvador da minha família, mas antes de ser salvador dela, ele é senhor dela. Se ele não manda nela, se a voz de autoridade da palavra não é ecoada dentro da minha casa, eu viverei sem fronteiras, eu viverei sem limites. E eu estou colocando que a conservação é manter em condições. O jardim teve a sua condição alterada. De um lugar que era um lugar de prazer, tornou-se um lugar espinhoso. Num lugar que era um lugar de paz, tornou-se um lugar de conflitos. Se tornou um lugar de raiva, de mágoas, de decepções, de frustrações, de violência, até entre a própria natureza. Começaram a brotar espinhos, os animais tornaram-se ferozes, devorando-se uns aos outros, porque não houve, de fato, o respeito ao princípio do limite. E o primeiro benefício é que ele promove, ele mantém em condições. E essas, você sabe quando você diz assim, olha, não tenho mais condições de ficar em casa, não tenho mais condições do meu marido ficar em casa, da minha esposa ficar em casa, não há mais condições de eu ficar na casa dos meus pais, é porque as cercas foram quebradas, porque os limites foram corrompidos. Então Deus está falando com você hoje para que você obedeça o princípio do limite, porque o limite te dará competência de conservar em condições. Primeiro benefício dos limites, conservação. Segundo benefício dos limites, anote aí, a gente já falou um pouco também sobre isso, preservação. E o que significa preservar? Preservar significa livrar de algum mal, ok? Você sabe, já ouviu falar de área de preservação ambiental? Não é a área de conservação ambiental, ok? Quando você fala de uma área de conservação, você está mantendo a característica. Mas quando você está falando de preservação, você está falando de livrar de algum mal, de algo que possa entrar e fazer mal. Uma área de preservação ambiental. Não se pode invadir, não se pode construir coisas indevidas sem devida autorização legal. Então esses aspectos de limites são importantes. Toda a área de preservação ambiental tem muros, tem cercas, tem guardas. E Deus deu essa ordem a Adão. Lembra-se no capítulo anterior que a gente estudou? Cultiva e guarda. Então, se tem limite, tem conservação. Se tem limite, tem preservação, que é livrar de algum mal, ok? Então, primeiro benefício dos limites, conservação, que é manter em condições. Segundo benefício dos limites, preservação, que é livrar de algum mal. E o terceiro e último, que eu já me antecipei, você já deve ter percebido, é a valorização. Anote aí, terceiro benefício dos limites, valorização. Então, qual foi o primeiro benefício? Conservação. Qual foi o segundo? Preservação. Qual o terceiro? Valorização. E o que é a valorização? Anote aí. Valorização significa reconhecimento, eu já estou fazendo a minha anotação, hein? Reconhecimento da qualidade. Reconhecimento da qualidade. Anote isso. Ok? Conservação, manter em condições. Preservação, livrar de algum mal. Valorização, reconhecimento da qualidade. Você precisa pedir ao Senhor que te dê a inteligência de orar dessa forma. Deus, eu preciso de limites.
Eu preciso de limites, de cercas restauradas na minha casa. Eu preciso de cercas restauradas para que haja de fato na minha vida algo que venha da parte de Deus a nível de conservação, ou seja, manter em condições Deus estar dentro de casa, as pessoas quererem estar dentro da minha casa. Eu preciso, Senhor, de limites para a preservação, para livrar de algum mal. Que mal seria esse? Lembra-se que eu falei? A entrada de coisas nocivas e a saída de valores inegociáveis. E terceiro lugar, a valorização, que é o reconhecimento da qualidade. Queridos, se algo está dentro de cercas, é porque existe algum valor. Se algo está limitado, ali está um grande valor. Talvez você não dê limites aos seus filhos. Me lembro de um autor, lembro um livro sobre você fazer um redirecionamento cognitivo, ou seja, você pegar, mudar o foco da pessoa para enxergar. Eu tenho um livro aqui chamado Mudança de Foco, eu falo sobre isso nesse livro, e esse autor dizia que a filha dele estava querendo sair com um colega, e era uma menina, era uma jovem ainda, e ele disse para ela que ela fosse, mas que ela voltasse até às 21 horas. E ela falou: pai, o senhor não está confiando em mim. E ele falou: filha, se eu tivesse uma mala com $1 milhão e um estranho viesse para pedir para dar uma volta com ela, você acha que eu deixaria a filha? Lógico que não, pai. E ele falou: pois é, eu não estou desconfiando de você, porque para mim você vale mais do que uma mala de $1 milhão. Então, qual é o reconhecimento que você tem da sua família? O desprezo faz com que a gente abaixe o preço. O desprezo faz com que a gente não dê o preço justo. A gente não reconhece o justo valor do desprezo. Enquanto no menosprezo a gente abaixa o preço. E baixar o preço é uma prostituição de valores, queridos. A palavra prostituir-se tem o mesmo sentido de baixar o preço. Nós não podemos prostituir nossos valores. Construa cercas, limite na sua vida. E surge aqui uma pergunta, já no término dessa minha ministração. Surge uma pergunta, e a pergunta é o seguinte: mas limitar o quê? Limitar o quê? Anote, por favor, para a gente encerrar aqui, porque eu quero que você corra aí e espalhe esse vídeo para todo mundo. 2 conselhos a você. Anote, já estou fazendo a minha. Limite a mente e conserve a vida. Limite a mente e conserve a vida.